Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo 1 do livro de Jeremias, do versículo 4 ao versículo 10. Vamos fazer essa leitura em uníssono. Convido toda a igreja a fazer essa leitura em voz alta comigo. A mim me veio, pois, a palavra do Senhor, dizendo: Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Então lhe disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Mas o Senhor me disse: Não digas, não passo de uma criança, porque a todos que eu te enviar irás, e tudo quanto eu te mandar falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse: Eis que ponho na tua boca as minhas palavras. Olha que hoje te constituo sobre as nações, sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e para plantares. Amém. Convido a nossa irmã Lenilda a fazer a oração de iluminação. Podei-vos assentar. Eu saúdo todos os irmãos com a paz do Senhor. Ficamos 15 dias longe dos irmãos, espero que tenham sentido a nossa falta, né? É muito triste quando as pessoas não sentem a nossa falta. Outro dia eu falei, não sei se foi no culto, foi na escola dominical, que às vezes a gente chega para o irmão e fala: Nossa, eu senti sua falta no culto, e o irmão fica bravo. Ele fica bravo, fica falando: Tá me cobrando. Não é cobrando, eu senti a falta, senti a sua ausência, né? É gostoso quando as pessoas sentem nossa falta. Eu lembro que quando eu tinha 17 anos, 18, às vezes eu voltava tarde para casa. E estava lá minha mãe, às vezes, na janela. Era um sobrado, e ela estava na janela esperando eu chegar. Eu ficava bravo. Cabra. Depois eu entendi. Era a preocupação dela. Que gostoso ter alguém que se preocupa com a gente. É gostoso saber que a gente importa, que a gente faz diferença, que alguém se importa com a gente. E parece que a gente não quer isso na igreja, né? A gente não quer que os irmãos se importem com a gente. É claro, né? Tem irmão que às vezes faz de um jeito que a gente se magoa. Mas a gente tem que aprender também a entender o jeito do irmão falar. Às vezes o irmão não tem muito tato, ele quer falar que está sentindo a sua falta, e às vezes ele fala de um jeito que às vezes a gente se choca um pouquinho e já fica bravo. Mas sabe, meus irmãos, a gente tem que aprender a ser tardio para irar-se.
tardio. Não comecei a ser irmão, não, só estou conversando com vocês. Ser tardio para irar-se. Né? Tudo a gente quer ficar bravo. Tudo a gente quer mostrar que a gente... Não. O irmão falou uma palavra às vezes que nos machucou. Vamos perdoar. Vamos... Ah, mas eu já faço isso há tantos anos, pastor. Quantas vezes eu vou fazer isso ainda, né? Quantas vezes? Por mais tantos anos que Deus te der de vida, você vai fazer isso. Perguntou, né, Pedro para Jesus, fala assim, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? 7 vezes? Essa é uma referência ao Antigo Testamento, ao filho de Caim, que ele falava assim, Caim será, quem matar Caim será punido 7 vezes, mas quem matar vai ser punido 70 vezes 7. E aí Jesus faz a inversão, né? Faz a inversão. Alguém lembra o nome do filho de Caim? Eu esqueci o nome do filho de Caim que fala isso. Não? Ah, então tarefa para o lar. Antigamente fazia isso na escola, é uma tarefa para casa. Descobrir o nome do filho de Caim. E ele falou, 70 vezes 7, disse Jesus para Pedro. Não é 7 vezes que você tem que perdoar o seu irmão. É 70 vezes 7. E esse 70, quando a gente entra naquelas curiosidades bíblicas, né? A gente vai descobrir que sempre que apareciam os múltiplos de 10, era uma forma de colocar uma indeterminação. Na verdade, ele queria dizer assim, olha, é infinitas vezes. Né? É que o judeu não tinha essas expressões assim, né? Então ele repetia. Né? A gente vê isso quando a gente vê, por exemplo, a Bíblia fala Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Né? Por quê? Porque ele não tinha uma expressão para expressar algo, né, a magnitude maior. Então ele repetia. Seria como a gente falar assim, esse templo é bonito. Aí alguém fala, não é bonito, é bonito, bonito. Quer dizer, é muito bonito. Eu repetia para dar essa expressão de grandiosidade. Então, perdoar 70 vezes 7. Eu diria que é como quando a gente perdoa alguém que a gente ama. Né? Quem a gente ama, a gente está sempre pronto para perdoar. A gente está sempre pronto para perdoar. 70 vezes 7. Faz a coisa errada e a gente perdoa. Faz a coisa errada e a gente perdoa. Né? O amor é assim. Ele supera, ele não deixa essas barreiras atrapalharem a vida da gente, não deixa essas barreiras constituírem impedimento para se amar. Mas vamos falar um pouquinho do Jeremias agora. Quem era esse Jeremias, né? Como eu disse, né, a gente tem algumas curiosidades bíblicas. E o Jeremias ficou conhecido como o profeta chorão. Porque ele fez as lamentações, né? Então ele ficou conhecido como o profeta chorão. Mas Jeremias, esse texto de Jeremias que nós lemos, é chamado de a vocação de Jeremias, o chamado de Jeremias. E é um texto belíssimo. Todo profeta, ele tem nos seus livros algum texto que faz referência à sua vocação. O texto de Isaías também é um texto muito bonito, do qual nós copiamos a nossa ordem litúrgica. Quem não sabe disso, a gente está informando agora. O nosso culto, ele segue a ordem litúrgica do chamado de Isaías. É o tradicional nosso. Mas, nesse caso aqui do Jeremias, eu gostaria que a gente prestasse atenção, porque é um chamado que é feito a todos nós, não é só aos profetas. Todos nós somos chamados por Deus. E
ele começa fazendo uma referência que inclusive tem no Salmo 139. O Salmo 139 fala isso, né? Que Deus me conhecia antes que eu fosse formado, entretecido no ventre de minha mãe. Antes que tu nascesses, antes, nós muitas vezes falamos isso, né? Que Deus sabe tudo, Deus sabe tudo. Mas não percebemos a dimensão desse saber tudo. Não percebemos quão profundo é esse conhecimento de Deus sobre o nosso ser, sobre a nossa alma. Quando nós apresentamos nossas crianças à igreja e as batizamos, né? Nós fazemos isso justamente nessa esperança que o nosso ato de apresentá-los diante de Deus tenha um significado espiritual para a vida da criança. Não é um ato mágico, não é um ato, fala assim, quem sabe, né, se eu fizer isso, aí ele vai ser salvo. Não, a salvação é através de Jesus Cristo. Mas é um testemunho de fé que eu dou, dizendo que eu creio que a promessa que Deus me deu vale também para o meu filho. Porque se Deus o conhece antes dele se formar no meu ventre, isso para vocês mulheres, né? Então é claro que Deus vai aceitá-lo na sua família de fé. É essa a afirmação que nós fazemos quando estamos batizando nossas crianças. Na nossa ordenação litúrgica, lá diz, né, da nossa Constituição, que é dever do crente, é um direito e é um dever, apresentar os seus filhos ao batismo. Eu já conheci até presbítero que fala, não vou apresentar meu filho ao batismo, vou deixar quando ele crescer que ele decida a vida dele. Eu brincava com esse presbítero e falava assim, você também não devia dar comida para o seu filho não, deixa ele crescer, quando ele crescer você dá comida para ele, que ele escolhe o que ele quer comer ou não. Até lá ele morreu de fome, né? Se não dá comida para o bebê, ele vai morrer de fome. Não. Os pais querem dar coisas boas a seus filhos. Se quer dar coisas boas materiais, por que não dar coisas boas espirituais? Deus conhece o seu filho. A Bíblia fala também que João Batista saltou dentro do ventre de Isabel, cheio do Espírito Santo. Deus te conhece antes que você tivesse nascido. Que conhecimento maravilhoso é esse? Você não se conhece. Você pensa que se conhece? Você não se conhece. Você não sabe do que você é capaz. Mas Deus sabe. E aí Deus continua. Te conheci e te consagrei. A palavra consagrar significa tornar sagrado junto. Nós estamos vivendo numa época que nada mais é sagrado. Nada mais é sagrado. Para as pessoas, nada é sagrado. Hoje até parou um pouquinho dessas notícias, mas tinha uma época que todo dia no jornal era notícia de filho matando pai, de pai matando filho, né? Ficou conhecidíssimo esse caso que deu aqui embaixo
lá na Zona Norte, aqui na Zona Norte, aqui embaixo do pai com a madrasta que jogou a criança pela janela, né? Ficou bem... inclusive, pouco tempo atrás apareceu essa moça, a madrasta, estava presa junto com a Christopher, é isso? Aquela que tinha matado os pais para roubar o dinheiro dos pais para dar para os namorados, o namorado e o cunhado. Então, meus irmãos, nada mais é sagrado. Essa semana passada teve um caso, sim. Eu falei que faz tempo que não aparece. Não, a mãe que jogou o nenê no lixo. Já vou cair daqui a pouco aqui do púlpito. Segunda vez que eu trupico aqui. Vocês viram essa história? Largou o nenê no lixo. O nenê morreu. Ela não tinha, acho que, registrado a criança. Jogou no lixo. Como uma carne que apodrece na geladeira, viu, dona Irene? Acho que nem a carne a gente joga no lixo assim. Jogou a criança no lixo, nada mais é sagrado para as pessoas. Mas eu digo para vocês o contrário. Para vocês, tudo é sagrado, porque você foi consagrado antes que nascesse. Ah, mas pastor, eu só me converti quando eu tinha 30 anos, 40 anos, 10 anos. Não importa. O dia que você aceitou o benefício que Deus te ofereceu. Mas Ele te conhecia antes que você se formasse. Lá Ele já te consagrou. Isso não foi só para Jeremias. Não, é para você também. É para você também. Eu te conheci e te consagrei. Meus irmãos, a gente fala essas coisas, mas palavras são vento, né? A gente fala e elas se perdem, as palavras se perdem. Elas precisam ser acolhidas no coração e vividas. Uma palavra que não é vivida, ela não é nada. Ela não tem sentido. Ela não tem efeito. Se você não sentir isso em seu coração, se esse Deus maravilhoso que te conhece não for presente no teu coração, são só palavras. Nós fomos ontem, estivemos aqui pertinho ontem. Eu fui pregar nos 30 anos da IPI do Jardim Guarujá. Eles vão estar esse mês inteiro com cultos, vários, alguns de sábado, alguns de domingo, com antigos pastores da igreja. E eles falaram, queremos que você escolha um dia. E eu falei, olha, domingo não dá. Domingo não contem comigo, estou começando agora na igreja, não vou deixar. Já deixei 15 dias que eu tirei férias, não vou me ausentar. Ou marque um sábado, não contem comigo. Aí eles falaram, tá bom, então tem esse sábado. Aí eu escolhi o primeiro, que eu falei, o primeiro eu sei que ainda estou tranquilo e vou no primeiro. E chegando lá na igreja, que gostoso, foi muito gostoso o culto ontem. Foi muito bom rever os irmãos. A gente vai na igreja para louvar e glorificar a Deus. Mas a gente leva tudo que a gente tem. A gente leva o coração da gente, né? A gente leva o coração na igreja. E é bom a gente ver as pessoas que a gente ama na igreja. É bom a gente ver os irmãos queridos, amados. E eu acho que desde que eu saí de lá, todo ano eles me chamam para pregar no aniversário da igreja. Eu falei que eu quero pregar no centenário. Eles fizeram 30 anos. Quero ser convidado para pregar no centenário lá. Vou estar lá. Se Deus quiser. Eu fiz um cálculo para estar com 120 anos. Acho que dá para esperar até lá. Né? 120 anos. A gente não sabe o dia de amanhã, né, meus irmãos? A gente não sabe o dia de amanhã. Mas o que eu queria dizer para os irmãos é o seguinte: Deus nos chama para servi-lo. É isso que Jeremias foi chamado. Olha,
eu te chamei, eu te conheci, eu te chamei e te constituí para ser meu profeta entre as nações. Ele chamou você. Ele não chamou só a mim ele chamou. Tenho certeza disso. Eu às vezes falo com Deus, falo assim, Deus, eu não sei o que você quer de mim. Eu não sei por que você me escolheu. Não sei por que você me escolheu. Eu não entendo isso. Como que você escolheu uma pessoa tão ruim como eu? Só eu sei, nem meus filhos, nem minha esposa, nem meu amigo humano mais íntimo sabe quão ruim que eu sou. Os pensamentos que eu seguro, as raivas que eu sinto, só eu sei. Quão escuro poderia ser minha vida se não fosse Jesus Cristo. Só eu sei. Mas Deus me chamou e me tirou dessa escuridão. Eu sei de onde Ele me tirou. Eu sei. E ainda assim Ele me chamou e me deu uma vocação. E foi assim com você também, meu irmão. Ele te constituiu para servi-lo. Possivelmente te constituiu para servi-lo aqui. Possivelmente. Eu estou imaginando, vendo vocês aqui, que Deus chamou você para servi-lo aqui. E muitas vezes, meus irmãos, nós não queremos servir a Deus. Aqui o texto diz o seguinte: depois que Deus falou com Jeremias, Jeremias teve a petulância de responder para Deus. Mas eu não posso, Senhor Deus, eu não sei falar, porque eu não passo de uma criança. Que petulância. A gente lê, pensa, fala assim, os heróis da Bíblia, né? A gente pensa, tudo lindo, maravilhoso. Vocês acham que tem cabimento? Deus acaba de falar com ele, e ele fala assim, não vou, Senhor, eu não sei falar. Lembra Moisés, né? Moisés fez a mesma coisa com Deus. Deus apareceu para ele lá na sarça ardente. E Moisés, Senhor, manda quem tiver que ir, menos eu, porque eu sou gago. Na Bíblia não aparece a gagueira dele, né? Mas ele afirmou que era gago. Eu sou pesado de língua. Isso quer dizer gago. Eu sou pesado, eu não consigo falar. E aí falou, tá bom, então leva seu irmão junto e ele vai falar você. Eu falo para você, você fala para ele fala para todo mundo. A gente pensa que era o Moisés, mas não era não, era o Arão. Está lá na Bíblia. Por isso que Arão recebeu uma bênção também, que Deus constituiu a família de Arão como sumos sacerdotes. E você, falou o que para Deus quando Ele te chamou para servir? Eis-me aqui? Ou falou, não, Senhor, manda outro, manda quem tu queres menos a mim. Manda quem tu queres, manda quem tu queres. Manda a Dona Irene tocar órgão. Mas eu não. Manda o outro, manda o outro. Eu não sei, eu acho que essa questão do chamado de Deus realmente é uma coisa muito particular. É cada um que sabe para que Deus o está chamando. O problema é que muitas vezes a gente olha com os nossos olhares humanos. Então, eu penso assim, olha, não vou porque não sei fazer. O que Jeremias está colocando aqui, né? Depois dessa rejeição, né? Não sou eu, né? Não quero te servir. Seria mais ou menos isso que ele disse para Deus.
Não quero te servir, não. Eu sou muito criança. Vocês sabem o que significa para o judeu ser criança, né? Significa não ser nada. Hoje em dia, nós valorizamos as crianças. Hoje em dia. Mas na época de Jeremias, a criança não era nada, não era nem contada. Porque eles não sabiam se a criança ia ficar viva. Se hoje a mortalidade infantil é alta, com todas as vacinas, com todos os cuidados, com todos os pré-natais, com todas as coisas que nós fazemos, imagine lá, naqueles lugares tão áridos, insípidos, difíceis. Você não consegue imaginar? Pensa aqui no nosso Nordeste, algumas cidades que as crianças recebem nome depois de ter 3, 4 anos de idade. Eles não dão nome para as crianças. Isso aí saiu uma reportagem acho que foi o Globo Repórter, e até algum tempo, não é uma reportagem muito nova não. Mas por que eles não dão nome para as crianças? Obrigado. Deve ter virado até uma certa crendice entre eles, né? É melhor não dar nome, deixar a criança vingar primeiro. Mamãe falou isso, não deixa a criança vingar primeiro. Era isso que Jeremias, eu não valho nada, eu não sou nada. Eu não tenho autoridade nenhuma, porque eu vou abrir a boca, o pessoal olha para mim e fala, quem que ele está? O que ele está falando? Quem que ele pensa que é para estar falando? E a gente esquece, né? Que da boca dos pequeninos e dos que mamam é que vem o louvor perfeito. A gente esquece ainda hoje isso. Que a gente pode aprender muito com as crianças. As professoras de criança que me corrijam se eu estiver enganado. A criança muitas vezes na sua simplicidade nos ensina coisas belíssimas de confiança em Deus. Na simplicidade, às vezes a gente até olha e fala, coitadinha, tão ingênuo, né? Porque a gente já está com tantos medos que não deixa Deus agir na nossa vida. Não deixa Deus fazer a sua obra em nossa vida. Fazemos que nem Jeremias, Senhor, eu não sei falar na igreja, eu não sei fazer isso, eu não sei fazer aquilo. Eu ontem estava relembrando na igreja que eu preguei, um irmão da igreja, um diácono da igreja, que era aleijado. Esse diácono, ele ia para a igreja, tem um morro lá na Piraporinha, para subir e chegar até a igreja, e diz que ele subia aquele morro sentado de costas. Para poder subir, ele sentava e ia subindo. E estava na igreja, nos horários do trabalho, estava lá firme. Ele foi tão marcante na igreja que quando eu cheguei ele já tinha falecido. E a igreja ficou ainda falando dele anos a fio. Ele podia ter falado, Senhor, como que eu vou ser diácono? Eu sou aleijado. Como que eu vou ser diácono? Como é que eu vou servir a casa do Senhor sendo aleijado? E o testemunho dele marcou profundamente aquela igreja. Deus não tem aposentadoria. Tem aposentadoria não, viu? Fala, já me aposentei. A gente jubila, mas continua sendo crente. A gente deixa os cargos muitas vezes, até para dar oportunidade para outros irmãos mais novos colocarem suas ideias, mas continuamos sendo crentes. Não tem aposentadoria. Ah, Senhor, tenho 35 anos de serviço, chega agora, né? Não tem. Tenho 70 anos de serviço. Não acabou.
Deus continua tendo um plano, um propósito, um projeto para a sua vida. Ele continua te chamando e te ordenando para que o sirva. Criança, idoso, homem, mulher, não tem distinção para Deus. Ele quer que você o sirva. E aí, o que eu vou fazer? É a terceira parte aqui do texto. É a resposta de Deus a Jeremias. Jeremias colocou suas objeções. Disse que não ia, que ele não valia nada, que ele era criança. Não vou. E aí Deus foi categórico. Primeiro ele refutou, falou assim, não digas isso. Eu queria dizer, não está no texto de Jeremias, mas está no texto de Êxodo. Então eu vou fazer essa citação, fazer essa ligação. Por que você está falando que você não é capacitado? Por quê? Disse Deus para Moisés, não fui eu que fiz o que faço, fiz e faço a vós? Não sou eu que fiz, faço e farei as gargantas que louvam a Deus no coral? As vozes que sobem no púlpito e pregam? Estou florindo, né, meus irmãos? Ele foi mais objetivo, Deus foi mais objetivo com Moisés. Ele falou, não sou eu que fiz o que fala e o que não fala, o que é gago. Né? Não foi Deus que fez? Não foi Deus que fez você? Não foi Ele que te chamou? Por que você acha que Ele não pode te dar as condições e a capacidade para servi-lo? Curiosamente, eu assinei uns 2 sites que mandam mensagens ligadas à reforma. Lá no Facebook, viu, Paulo? De vez em quando você vai ver lá uns compartilhados que são frases de reformadores. Paulo diz que de vez em quando ele pega as frases que eu ponho lá e passa para os colegas dele. Frases de reformadores. Mas saiu essa semana umas 2 frases do reverendo David Wilkerson. Nem sei se ele ainda está vivo. O David Wilkerson foi que escreveu o livro A Cruz e o Punhal. E ele, que era o pastor, né? Depois ele escreveu Florgenic, que é uma continuação da Cruz e o Punhal, e mais alguns livros. O reverendo David Wilkerson contou uma história num livro, não foi nesse, mas o ler, né, me lembrou dessa história dele, que ele disse o seguinte, que com toda a repercussão do livro dele, ele ficou famoso, fizeram um filme do livro dele, né, o mundo evangélico conheceu, acho que talvez os mais novos não conheçam, que já caiu meio que em desuso, né, ler livro. Mas a gente lia muito livro antes. Tinha até nas igrejas os colportores, que eram pessoas que vendiam livros na igreja, livros evangélicos. Aqui a igreja chegou a ter colportor? Não. Não? Era um ministério muito interessante. As livrarias evangélicas vendiam esses livros a preços mais baixos para os membros da igreja, tinha aqui com carta de pastor, essas coisas. E eles revendiam na igreja, ganhavam um pouquinho, mas o lucro maior era na edificação da vida dos irmãos. E o reverendo David Wilkerson, né, contou nesse último livro dele que ele começou a se engrandecer. Ah, eu sou um grande servo de Deus, né? Olha só que maravilha, como que a palavra está sendo propagada, como que as coisas estão crescendo, como Deus está operando grandemente através de mim, porque eu sou um grande servo de Deus. E ele contou que ele, né, com toda essa jactância, com todo esse orgulho, essa empáfia, estava assim, né,
soberbo já, né? E ele encontrou na rua um imigrante. Ele conta que era um imigrante oriental, que olhou na cara dele, ele nem sabia quem era esse imigrante. Ele nem sabia se a pessoa o conhecia ou não. Provavelmente o conhecia, mas disse que esse imigrante olhou na cara dele e falou assim: você é um grande servo de Deus ou um servo do grande Deus? E aí, Jeremias? Quem que tem que ser grande? É você ou é Deus? Quem é grande na sua vida? É você ou é Deus? Eu que sou grande? Eu que sou capacitado? Eu vou dizer com grande tristeza, eu vou contar uma coisa com grande tristeza, meus irmãos. Uma vez, examinando um livro de atas de uma igreja, uma reunião do presbitério, não foi do nosso presbitério, mas também não vou contar o santo, né? Vou contar só o pecado. Santo não, o pecador. Vou contar só o pecado. Me entristeci muito ao ler o livro de atas daquela igreja. No livro de Atos estava assim: fulano de tal vai ser indicado para pastor, porque fulano é doutor, é escritor, é isso, é aquilo. E descreveu todas as qualidades humanas para ele ser pastor. É isso mesmo, viu? Donizete, se prepare. Você não é nada, ainda bem. Quem tem que ser grande é Deus. Eu fiquei tão triste, meus irmãos. De verdade. Fiquei tão triste. Ainda estou triste até hoje, ainda estou pensando sobre isso. Aí alguém pode falar: você fala isso por aquilo. Olha, eu conheci algumas pessoas que pregavam a palavra de Deus que não sabiam nem falar direito, mas que falavam tão dentro da Bíblia. É claro, eu sou professor, eu gosto que fale direito. Não vou mentir, não vou ser hipócrita. Ontem eu corrigi lá, estava vendo os quadrinhos lá dos corinhos lá na outra igreja e falei: ó, tem esse erro de português, tem aqueles. Falei: vocês não podem, porque tem 3 professores de português que fazem parte do grupo aí. Aí eles falaram: mas não fomos nós que fizemos. Eu falei: não importa, vocês tinham que ter corrigido. Porque para Deus é o melhor. Para Deus é o melhor. Se o melhor da pessoa é falar: nós fomos, nós viemos, ele tem que dar o melhor dele. Mas se eu fizer isso, Deus não vai aceitar, porque eu posso dar mais. Paulo podia dar mais que Pedro. Se Paulo tivesse dado a mesma coisa que Pedro, Deus não teria aceitado. Paulo era estudioso, né? Ele conta lá todas as... Fala: humanamente eu sou tudo isso, reputei isso tudo por esterco para ganhar a Cristo. Quem capacita é Deus, meu irmão. Ele te chamou? Chamou. Ele te chamou. Ele te conhece. Ele sabe do que você é capaz. Se ele te deu a tarefa, se ele te deu uma missão, então você vai fazer, porque ele vai te capacitar. Ele vai colocar as palavras na sua boca, ele vai dar suas habilidades. Ah, mas pastor, eu não sei fazer tais coisas. Não se preocupe, meu irmão. Ah, eu não sei digitar. Mas Deus vai providenciar alguém que digite, porque se Ele te chamou, Ele quer que você faça alguma coisa. Ah, eu não sei. Se Ele te chamou, Ele vai te ajudar, porque a obra é dele, não é minha. Eu sou mais um canal da graça de Deus. Eu vou falar tanto isso para vocês que vocês vão guardar isso. Eu sou o canal, mas a graça é dele. A graça é de Deus.
Jeremias foi um canal da graça de Deus. Aqui está deixando bem claro: eu não sei falar, porque sou uma criança. Deus te chamou para trabalhar nesta igreja. Essa igreja é sua igreja. É incrível como as pessoas às vezes vão na igreja e acham que a igreja é do outro. É sua igreja. Você faz parte da igreja. É sua família. Aqui, vocês são todos uma família. Todos. Como família tem problema. Como uma família tem problema. Tem um irmão que faz isso, tem um sobrinho que fez aquilo, né? Mas devem se amar, se ajudar, se sustentar e aumentar essa família. É o desafio que Deus te deu. Eu comecei falando que nada mais era sagrado, lembra? Comecei falando disso. E eu falei, para o crente tudo é sagrado. Para o que confia em Deus, ele está lá no seu serviço, o que ele está fazendo é sagrado. Ele está em sua casa tomando banho, é sagrado. Banho é sagrado, pastor? Imagina. Eu estou consagrado a Deus. Eu estou. Então tudo que eu faço e tudo que eu toco é de Deus e é sagrado. O senhor Joel falou para mim no dia do presbitério, aí teve um probleminha, né, na hora de chegar a comida, e aí o senhor Joel falou assim, não, nossa igreja não é assim. As nossas mulheres aqui fazem tudo com muito amor e fazem uma comida muito gostosa. Porque é sagrado. O fazer a comida é sagrado. O limpar os bancos, cadê a Marilda? É sagrado, Marilda. Aliás, tem que agradecer ela depois a água aqui que estava precisando. Sagrado, meus irmãos, as pequeninas coisas são sagradas. É exatamente o contrário das pessoas que não têm Jesus, que nada é sagrado. Para nós tudo é sagrado. Tudo o que fazemos, consagramos ao nosso Deus. Você está sendo chamado. Você já ouviu isso tantas vezes que entra por um ouvido e sai pelo outro. E você esquece que Deus te consagrou antes que você nascesse. Ele está te chamando hoje para trabalhar nessa igreja. Eu já trabalho, estou cansado, preciso de umas férias. O pastor tirou férias, eu também vou tirar férias. O problema é que às vezes o irmão tira férias de 1 ano, 2 anos, 10 anos. Esquece que Deus está precisando de você aqui. Deus te chamou. Se não acredita em mim, leia a Bíblia. Você não precisa acreditar em mim mesmo não, porque eu sou humano. Leia a Bíblia. Você tem a Bíblia para isso. Leia Jeremias de novo. Vejam como foi difícil para Jeremias. Não foi fácil a vida de Jeremias não. Até dentro de um poço ele foi jogado. E se você for lendo os outros profetas, você vai ver cada apuro que eles passaram. Mas Deus esteve com eles. E Deus está com você. A dificuldade faz parte da vida. O sofrimento faz parte da vida. Não viemos para a igreja para não sofrer mais, não. Desculpe, meu irmão, você entrou na igreja errada. Jesus sofreu tanto por amor a você. Em nenhum momento ele prometeu que você não ia sofrer, porque o sofrimento faz parte da vida. Quem vive, sofre. Só não sofre quem já morreu. Se morreu com Cristo, né? Já não sofre, porque se morreu sem Cristo, continua sofrendo.
Vocês vão ouvir eu falar muito de trabalhar esse mês. Eu escolhi trabalhar na igreja como tema desse mês, que eu vou escrever as mensagens do boletim, vou estar dando uma para o seu coração se aquecer, quebrar o gelo, as pedras e se aquecer, para que você saiba que quem põe a mão do arado não pode olhar para trás. Deus nos abençoe nessa manhã, para que estejamos abrindo os nossos corações para ouvir em que Deus quer que o sirvamos. Amém.